Seja bem-vindo a mais uma edição, a 1ª de agosto do nosso Amparo Cast. Aqui, a pauta é Amparo. E você que acompanha esse dia a dia maluco da nossa cidade, né? Essa sinergia que a gente tem, a movimentação, conhece aí também o que acontece por ano, mas a gente não pode deixar de falar, sem sombra de dúvida, desse período da seca. Durante o Festival de Inverno, você viu alguns alertas aí do SAI com relação à economia de água. Mas há também um outro transtorno dessa época que necessita muito cuidado. Ano passado a gente teve muita ocorrência em se tratando disso. E vamos falar um pouco da Operação Estiagem e a Operação Corta-Fogo. No podcast, você sabe, né? A gente normalmente, o entrevistado se apresenta, mas ele já esteve aqui, você já conhece o nosso querido Sargento Douglas, né? Tenente Douglas de Toledo, né? Que está à frente da Defesa Civil há quanto tempo? Completei 1 ano agora na Defesa Civil de Amparo. E logo quase na estreia dele aqui, a gente já colocou ele na fogueira do Amparo Cast. E hoje estamos trazendo de volta para trocar essa ideia sobre a Operação Corta-Fogo e Operação Estiagem, que estão em andamento até quando? Então, Moisés, essas operações elas têm atividades que envolvem o ano inteiro, né? Que Perfeito. tem um período de preparação, tem um período de ação específica de combate aos incêndios, né? Que é o tema quando nós vamos falar sobre as queimadas, né? E depois tem um período onde nós vamos fazer os levantamentos de todas as ações e treinamento para uma nova fase. Então, é um serviço que ele é ininterrupto, né? Ele só muda as fases. E nós estamos na fase agora de atendimento emergencial. Lembrando que a incumbência de extinção de incêndios ela é do Corpo de Bombeiros, Sim. Mas nós, como Defesa Civil, iremos dar todo o apoio estrutural e de recursos, não só materiais quanto materiais humanos, né? Para potencializar a capacidade do bombeiro para poder estar atendendo nessa área que tem um volume muito grande de queimadas em toda a região, né? Perfeito. Até para refrescar a mente do pessoal, a responsabilidade, o que a Defesa Civil realmente faz? A Defesa Civil ela é estruturada dentro de uma lei federal, que é a Lei 12.608, e essa lei ela prevê a Política Nacional de Prevenção e Defesa Civil. Essa lei ela coloca atribuições federais, estaduais e municipais. No nosso contexto, nós temos a responsabilidade das ações de defesa civil municipais, que elas estão voltadas para monitoramento de áreas de risco, de prevenção aos desastres, aos acidentes, aos desastres, né? E mapeamento de área de risco. Nesse mapeamento de área de risco, nós temos ações mitigatórias, nós temos ações preventivas, nós temos que nos antecipar a qualquer tipo de evento. Se o local não estiver em segurança, faz parte das atribuições de defesa civil, prover o município de condições para poder fazer a remoção dessas pessoas dos locais que não estão em segurança e dar o amparo à comunidade em todos os aspectos, usando a estrutura da máquina pública. Exatamente. E no caso que a gente já falou isso da outra vez, eu não esqueço, ninguém chama a Defesa Civil para tomar café. É verdade. Só chama no momento que o bicho pega. Na hora que o bicho pega, como é a atuação dela? Então, Moisés, nós estamos nos preparando diariamente, todos os dias, ininterruptamente, temos ações que são desenvolvidas por Defesa Civil. Nós estamos numa reestruturação administrativa, municipal, com todo o apoio que está sendo dado, né, pelo prefeito. Nós estamos reestruturando a Defesa Civil, trazendo ela dentro dos moldes previstos na legislação. E a legislação, ela prevê que nós temos que fazer um mapeamento contínuo, diário, né? E ele tem que ser muito específico. E ele tem que utilizar
toda a estrutura, porque a Defesa Civil ela é um departamento, porém ações de Defesa Civil ela pertence a toda a estrutura, é uma responsabilidade do município. Então a Defesa Civil ela trabalha com vários braços de ação. Então às vezes a infraestrutura ela está desenvolvendo ações de Defesa Civil que já foram previamente estabelecidas. Às vezes o setor de engenharia da prefeitura, através de escalas de 24 horas diárias também, tem desenvolvido ações de defesa civil, o próprio desenvolvimento urbano da cidade, quando faz o planejamento da expansão da cidade, ele leva em conta os relatórios, os mapas que nós possuímos, catalogados já de área de risco, zoneamento de área de risco, e nós temos que fazer um mapeamento que envolve assistência social, educação, envolve todos os setores da prefeitura, é muito amplo e muitas vezes nós vamos ser vistos pela cidade atuando conforme houver as necessidades. Hoje mesmo eu já tive algumas vistorias que eu fui realizar para poder estar direcionando, né, essas solicitações e dando uma resposta ao munícipe. Para quem nunca viu também, de repente, às vezes tem o trabalho invisível, né, que é o trabalho de inteligência. A gente vê Amparo e as cidades que fazem parte, que têm a sua defesa civil, muito conectadas o grande centro que é São Paulo, que acaba trazendo também informações, né? De repente, tendências de temperatura, tendências, não agora, mas quando a gente fala da operação no verão, de grande quantidade de milímetros de água, né? Da chuva aí. Então, também tem essa troca de informação, é de suma importância para o trabalho da Defesa Civil acontecer nesse período da estiagem e do corta-fogo, não? É perfeito. E, inclusive, ele é feito também todos os dias. Nós temos alguns órgãos que são responsáveis pela emissão, né, desses dados e nós fazemos a coleta desses dados, tanto de índices pluviométricos, que ele está voltado para operação chuvas de verão, quanto os dados relacionados à umidade relativa do ar, que é nesse período que nós vemos que a umidade relativa do ar, ela baixa drasticamente, trazendo vários malefícios, né, para o cidadão e, consequentemente, também gerando condições propícias para princípios de incêndio. Então, nós fazemos um monitoramento diário. Princípio de incêndio muito bem observado aí por você, Douglas. Eu falo Douglas e Toledo. Sim, meu amigo. Tudo estamos em casa, né? Mas é uma das grandes preocupações devido à grande área verde que Amparo tem, a zona rural, que compete aí 87% praticamente do município está na zona rural, então está mais próxima das áreas de fogo, né? Muito mais fácil a gente ter um grande incêndio na zona rural do que numa área central, né? Então isso também chama a atenção da Defesa Civil. Com certeza é um dos focos, e a nossa ocorrência, eu costumo falar para a equipe de Defesa Civil, ela não se inicia no chamado para apoiar Sim. a guarnição do bombeiro. E gostaria de deixar bem claro, como que a Defesa Civil age no caso de incêndios na cidade. Como ela é uma responsabilidade específica do Corpo de Bombeiros, que possui a viatura de combate a incêndios, que possui o treinamento específico para o combate a incêndios, que tem suas peculiaridades, tem o treinamento profissional preparado para isso, porém, eles são limitados em relação ao efetivo. Então, eu faço um preparo constante, diário, ao efetivo de Defesa Civil, para quando houver essas necessidades de acionamento para apoio ao bombeiro, eles poderem potencializar a capacidade do bombeiro na resposta ao combate ao incêndio. Então, eu tenho uma grande área com incêndio. É muito melhor eu estar com 10 pessoas trabalhando para sanar esse problema do que 3 bombeiros que muitas vezes não, por mais que queiram, não tem condições de pegar e extinguir uma grande quantidade de incêndio. Então, nós não somos mais uma guarnição de incêndio. Quando houver a necessidade, nós agimos em apoio ao Corpo de Bombeiros. E surge diversas vezes das pessoas fazerem a ligação para a Defesa Civil, solicitando que nós
venhamos a fazer a extinção de algum foco de incêndio. E a orientação liga para o número 193, onde vão ser concentradas todas as solicitações. Quando chega nessa época, são várias chamadas, todas elas são importantes. É feita uma triagem oficial por um pessoal especificamente preparado para isso, e você vai ficar ali com o seu registro feito. A Defesa Civil, ela vai entrar em apoio ao Corpo de Bombeiros com efetivo da Defesa Civil para poder fazer o combate ao incêndio, com a experiência do Corpo de Bombeiros, onde eles vão ter segurança, e nós temos a estrutura municipal que pode também ajudar nesses incêndios, principalmente incêndios florestais. Às vezes necessitam de maquinários, uma retroescavadeira para poder pegar e fazer um aceiro para evitar a extinção, a propagação desse incêndio. E o Corpo de Bombeiros ele não tem esse equipamento, mas o município ele tem e disponibiliza. Às vezes é necessário um apoio de água para a viatura do bombeiro não ter que sair do local e até um hidrante na área urbana para abastecer e voltar, e você perde muito tempo. Então, nós temos já um procedimento padrão, já estruturado, onde nós nos preparamos fora da época das queimadas para poder estar suprindo essa necessidade. Então, nós temos acionamento, se houver necessidade, através de caminhões do SAI, através de caminhão da infraestrutura. Nós recebemos no município agora um caminhão com capacidade para 12 mil litros, com esguicho canhão. Ele está novo, ele fica na infraestrutura, mas caso haja necessidade de apoio d'água, nós podemos acionar e eles vão ser utilizados também no combate a incêndio. E sem sombra de dúvida, uma chave para esse sucesso, né? A gente falou de uma engenharia que tem a ver muito entre interligação no poder público. Mas é essa ligação com a sociedade. De repente, com o dono da propriedade rural, né? O proprietário, o trabalhador que está lá, com algumas medidas que podem colaborar, por exemplo, ou para que o incêndio não aconteça ou não tenha o fogo, ou para que, de repente, ele não chegue a um laço tão grande. Existem algumas ações voltadas aí a esse objetivo de corta-fogo, não? Existem. Nós estamos nos preparando com recursos para poder auxiliar, inclusive, né, nos locais. Não há interesse de ninguém que haja queimadas. E eu acredito que talvez seja uma das perguntas que você tem aí prévias ou próximas para estar fazendo, mas existe uma legislação específica que ela caracteriza as queimadas como um crime. Sim. É proibido tanto queimada em área urbana quanto em área rural. Na área rural é responsabilidade do policiamento ambiental, né? E eles são rigorosos nesse sentido, porque as queimadas elas trazem um prejuízo muito grande para a sociedade de uma forma geral. E na área urbana também, as pessoas às vezes têm costumes antigos. Não, antigamente meu avô, meu pai tacava fogo no mato, e não pode. Existe uma lei de 2007 com o decreto de 2013 que ele regulamenta essa questão. Sim. E, inclusive, existe uma multa a ser aplicada. Quando você visualizar alguém que esteja cometendo uma queimada proposital, você está vendo uma pessoa fazendo, você pode denunciar através do número 156, que é o SAC. Está previsto no decreto 4866 de 2013, que ele estipula, né, que quando um cidadão ele observar alguém que estiver colocando, para você fazer a denúncia através do 156, que vai acionar o órgão responsável por fazer a fiscalização e a autuação, é o SAI, está estipulado na lei. Então, você tem que chamar, vai ser acionada uma viatura da Guarda Municipal, que vai fazer o registro do boletim de ocorrência, e em posse desse vai ser encaminhado para o agente fiscalizador, ou para o órgão que está previsto na lei para fazer a fiscalização e a autuação, para ele tomar as devidas providências. Isso, e também aquele cuidado com o acero, que é importante a gente falar um pouco dele. Muito, né? Bom. Eu, como representante da Defesa Civil, representando o município, né, a prefeitura,
nós temos uma preocupação muito grande, eu disponibilizo toda a estrutura de defesa civil. Tem dúvida, eu gostaria de saber quais são as ações que eu deveria tomar. Durante o ano, nós tivemos o cuidado de fazer algumas ações preventivas e treinamento, fizemos diversos treinamentos, Sim. inclusive envolvendo proprietários de propriedades rurais, para que ele preparasse os seus funcionários, para que pudessem agir. Quanto mais pessoas capacitadas para agir no caso de uma eventual necessidade, muito melhor, porque às vezes você consegue controlar aquilo que seria um grande incêndio, que traria um grande prejuízo ambiental, trazendo prejuízo à saúde das pessoas, você controlaria com pequenas ações. Às vezes você tem uma equipe na sua chácara, fazenda, sítio, e nós ensinamos como a pessoa pode fazer um abafador, Sim, como utilizar esses equipamentos, e tá no princípio é muito mais fácil de controlar. Caso a pessoa, digamos, haja necessidade, nós vamos agir em apoio ao Corpo de Bombeiros. Foi uma determinação já da gestão atual. Que eu faço? Eu pedi para preparar já 20 abafadores. A gente vai, mas eu estou com uma equipe com 3, com 4, não importa, nós vamos com 20 abafadores. Todo mundo que estiver lá no cenário vai receber um para poder auxiliar, e a gente potencializa essa capacidade de combater o incêndio, porque muitas vezes, às vezes, as pessoas querem ajudar. E deve ajudar, né? Porque quanto mais pessoas ajudando a fazer o combate ao incêndio, mais rápido a gente consegue resolver aquela questão, e muitas vezes sai de um e vai para outro. Então nós já vamos com material preparado para todos aqueles que estiverem no local, que sejam responsabilidade. Lembrando que a responsabilidade são dos proprietários, né? Muitas vezes a pessoa chama e acha, eu fiz a minha parte. Não, a sua parte é muito mais do que isso. É você preparar a sua propriedade, é você manter ela limpa, é você fazer um aceiro, impedindo que uma possibilidade de fogo se alastre para fora ou venha para dentro da sua propriedade. Sim. Você está protegendo. A gente sabe que a grande maioria das vezes as pessoas elas não querem que a sua propriedade seja queimada. Mas alguém colocou fogo, cometeu um crime, né? Mas isso não vai tirar a responsabilidade da pessoa também de fazer as ações que são incumbências da sua parte. Muito bem. E a gente fala também, concomitantemente, né, ao mesmo tempo aí, sobre a estiagem, que também é a parte desse processo. A gente falou, né, dessa questão, umidade relativa do ar, tem muita coisa. As pessoas também têm que estar atentas a isso, né? A gente ainda não emitiu nenhum alerta da baixa umidade, pior da qualidade do ar, mas é uma tendência também para esse período, não, sargento? Sim. Tenente. Fique em paz. Tranquilo. É uma tendência, nós acompanhamos, nós estamos interligados com todo o sistema. Nós temos um setor de meteorologia de São Paulo que constantemente, todos os dias, eles retransmitem quais são as condições do ar. Nós temos um site que pertence ao Ciagro, né? E no Ciagro você consegue visualizar dentro do município qual a qualidade do ar. Quando nós estamos com uma taxa de umidade relativa do ar acima de 30%, ele está normal. Porém, eu peguei até uma tabelinha aqui para poder compartilhar. Fica à vontade. Então, se estiver acima de 40%, ele está numa qualidade normal, não tivemos nenhuma notificação, né? Estamos tendo um grande apoio do setor de comunicação da prefeitura, contamos com isso para a gente poder fazer mais campanhas que vão ser esclarecedoras para a população, né? Mas acima de 40%, a umidade relativa do ar está no estado normal. De 31 a 40, ela entra no estado de observação, mas ainda é normal. De 21 a 31, estado de atenção. De 12 a 20 é estado de alerta. E abaixo de 12, estado de emergência. Aí você fala assim, caramba, será que chega? No ano passado chegou a isso. Eu lembro quando eu estava aqui, eu via vários setores de comunicação falando, olha, estamos abaixo dos 12% do índice de umidade relativa do ar. Os cuidados são... Então, a Defesa Civil, ela trabalha de uma maneira preventiva, trazendo à população orientações para preservação, para cuidado da sua saúde. Então, qual que é a orientação nesse período de umidade relativa do ar
que ela vai decrescendo. Você evitar fazer atividades de esforço durante esse período das 11 até as 3 horas da tarde, fazer atividade física, procurar fazer em outros horários, a pessoa se hidratar bastante, cuidado com as pessoas idosas, com as crianças, que são mais vulneráveis, né? Então, existem uma série de medidas e de orientações que elas são divulgadas conforme o status que nós encontramos relacionado à percentagem de umidade relativa do ar. E lembrando que quanto menor essa porcentagem de umidade relativa do ar, maior a probabilidade de focos de incêndio. E lembrando mais uma coisa, verdade, uma coisa que tá atrelada à outra. grande maioria ela tem uma iniciação antrópica, ela foi feita por influência do homem. Total. E acredito piamente nisso, né? E nós que acompanhamos aí esse dia a dia da Defesa Civil, a gente vê todo o cuidado. Essa troca de informação você vai acompanhar aí, não só no podcast, mas no dia a dia da Prefeitura, com a chegada aí da Operação Estiagem, qualquer alerta que você veja aí de diferente, com certeza sairá nos canais oficiais da Prefeitura, né? A gente tem esse contato praticamente diário ali, vendo um pouquinho Todos o boletim, os dias. né? Sempre tem informação redonda ali da Defesa Civil, não, Tenente? Nós estamos procurando trazer o máximo de informações possíveis para que a gente possa desenvolver o trabalho de defesa civil de acordo com o status que a gente está. Nós temos diversas ações, diversos processos administrativos que eles estão em andamento, né? E eles são procedimentos de continuidade, né? Então eu iniciei um determinado tipo de serviço relacionado à defesa civil, ele não se encerra simplesmente quando ele sai do departamento e ele vai à frente. Não, ele tem fases de atendimento que às vezes demoram meses, pode ser até mesmo que anos, né? Então são alguns serviços específicos que eles requerem um maior cuidado e um acompanhamento mais próximo, principalmente quando envolvem áreas de risco, né? Nós não precisamos passar por um desastre. Nós podemos nos prevenir antes que esse desastre aconteça, Sim. né? Acontece muito na minha vida de bombeiro, a maior parte foi desenvolvida no bombeiro, né? A maioria das ocorrências, as pessoas elas ligam e elas informam assim, olha, o fogo está vindo na direção da minha casa e o mato está alto. E daí vem aquele questionamento, será que o mato cresceu naquela hora? Né, o mato está ali encostado da casa dele, você vê que realmente está. E você está num outro local, fazendo Sim. uma outra extinção, e não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, e todo mundo está empenhado, e daí você vê a responsabilidade que muitas vezes ela tem que ser compartilhada. A pessoa tem que entender que a propriedade ela é um bem dela, que tem que ser Sim. preservada, tem que cuidar, né? E se porventura houver uma falha na prevenção, você pode estar se envolvendo em uma tragédia, né? Ninguém quer que ninguém Não. perca o seu bem, o seu patrimônio, e muito menos que isso traga um prejuízo, né? Aos seres humanos, aos animais, né? E uma questão muito interessante em relação às queimadas é o prejuízo que ele traz. Não é somente o prejuízo ambiental, ele é muito grande, porque ele agride muito o solo, a biologia de uma forma geral, Sim. Os animais que vivem lá, todos os seres que vivem. Então, é uma tragédia muito grande, mas ela traz consequências que trazem complicações à saúde da população e no trato respiratório. São várias consequências relacionadas à qualidade do ar. Então, às vezes, a área da saúde ela é afetada por causa de uma ocorrência que é relacionada ao meio ambiente. Não tem nada a ver. Total. Claro que são coisas diferentes, né? A gente vê, e eu vou citar um caso europeu, né? A onda de calor que está assolando lá, Portugal, Espanha, principalmente na Espanha. Europa, esse ano já morreram 1.000 pessoas com relação às temperaturas, né? No caso, são as altas temperaturas e os problemas relacionados aí também a não ter chuva, as altas temperaturas. Mas isso é uma tendência mundial. Sim. Inclusive no país, porque quando nós estamos falando especificamente de Amparo.
Porém, não é somente Amparo. Exatamente. É Amparo, a região, nós pertencemos a uma região, a I5 de Defesa Civil, né? Que ela está ligada diretamente a Campinas, que está ligado ao Estado de São Paulo, que está ligado à nação, né? Ao Ministério do Desenvolvimento Regional. É algo complexo, que está ligado dentro das Américas, né? Nós temos um sistema que é ligado dentro do sistema das Américas. E isso aí é uma tendência mundial. Em todo lugar está mudando e nós temos que nos preparar para essas mudanças. E como que nós podemos colaborar? É simplesmente as pessoas entenderem que é responsabilidade de todos nós. Nós não temos que achar um responsável. É responsabilidade de todos nós. Quando nós tivermos a consciência de que se eu fizer a minha parte, realmente, não simplesmente pegando e ligando, eu só fiz a minha parte. Não, é realmente se antevendo, se preparando, se disponibilizando, nós conseguiremos vencer qualquer problema. Né? Muito bom. Teve alguma coisa que a gente não abordou aqui que gostaria de falar, Tenente? Não, especificamente isso. Que as pessoas se conscientizassem que a queimada ela é crime, não pode, não existe possibilidades, né? E que as pessoas colaborem, nos ajudem a não permitir que as pessoas coloquem fogo, a questão da conscientização, da preparação. Quem tiver o desejo de treinar o pessoal do seu sítio, da sua região, pode formar um grupo, entre em contato conosco, como disponho. Sim. A gente vai e treina. Nós damos o treinamento gratuitamente, é free, não cobra nada, faz parte da estrutura. Para nós é um prazer difundir o conhecimento. Quanto mais pessoas preparadas, nós teremos o melhor resultado para o município. Exatamente. A Defesa Civil está ali no prédio da Guarda Civil Municipal, né? A Defesa Civil está ali dentro. Não, nós tivemos uma alteração, uma mudança, isso. Para que todos saibam, né, as pessoas de Amparo conhecem, é o antigo 2º DP, na Rua Polônia. Onde foi instalado aquele semáforo novo, naquela rua. Perfeito. Você vai até o fim da rua, tem a PAI, ao lado já é a Defesa Civil, onde era a delegacia, o 2º DP. Então, muito bom. Você que pode acompanhar um pouquinho mais por telefone, como que faz? Tem contato? Nós podemos ser acionados pelo telefone 156 da Guarda, 199 da Defesa Civil, vai cair aqui também, e nós temos um telefone fixo que é emprestado por enquanto, é da antiga edificação, que é 3807-4222, tá bom? Perfeito. Então você encontra aí a Defesa Civil, tanto para curso quanto para, de repente, uma emergência, mas acima de tudo, busque informações, procure os canais da prefeitura, troque uma ideia com o Tenente Toledo. Sabe por que eu falo sargento? Eu vou contar por que eu falo sargento. Ele é muito novo para ser tenente, né? O pessoal, o sargento é mais no começo da carreira, né? Com essa cara de novo, que tem esse cara que se dedica como poucos aí na Defesa Civil. Eu brinco muito, falo com essa situação, mas a gente inverte, porque ele tá muito novo para ser tenente, né? Tá? Que bom! Mas é uma alegria recebê-lo, ter aqui a sua participação no podcast. A gente sempre sai papo bom. É a segunda vez que a gente conversa, também no podcast a gente conversa praticamente diariamente. É uma alegria recebê-lo aqui, viu, Tenente? Tá, tô à disposição. Precisando, conte conosco. E a Defesa Civil somos todos nós. Sem dúvida. Somos todos nós, aqui do Amparo Cast também. E você sabe, semanalmente nós temos esse papo. Porque aqui a pauta é Amparo. Até a próxima.